Seja bem-vindo ao Inteiro Teor. Aqui você vai ficar por dentro de decisões da Justiça Federal na primeira região que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. Fique com a gente! Cidadã garante indenização por danos morais após ter dados alterados em sistema do SUS com expressão homofóbica e falsa declaração de morte. TRF1 decide que é legítimo o acesso a informações bancárias pelo fisco, após prévio procedimento administrativo fiscal. TRF da primeira região garante cumprimento de regras do Super Simples. Saiba mais agora, aqui no Inteiro Teor. Desde a decisão do Supremo Tribunal Federal que criminalizou a homofobia, algumas situações do cotidiano e que eram tratadas apenas como desconfortáveis passaram a ser consideradas discriminatórias. É o caso do uso de palavras homofóbicas como mulherzinha, sapatona, bicha e traveco. E quando esse uso acontece em documento emitido por órgão público, é ainda mais grave. Um verdadeiro desrespeito ao direito humano de expressar singularidade por meio da orientação sexual. A repórter Daniela Garcia conta pra gente como uma situação assim chegou ao TRF da primeira região. Eu venho sofrendo perseguições e ameaças do meu vizinho desde que ele descobriu que eu sou gay. Eu e mais 3 amigos fomos expulsos de um bar pelo simples fato de sermos homossexuais. O dono do bar disse que aquele dia era um dia que eles estavam transmitindo futebol e que o ambiente não era um ambiente para o nosso público. Os relatos são de quem já sentiu na pele o preconceito e o ódio apenas por sua orientação sexual. E sim, estamos falando de fatos recentes. Os dados de mortes violentas de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no Brasil, constantes do relatório de 2019 da organização não governamental Grupo Gay da Bahia, comprovam isso. O documento revela que a cada 26 horas, um LGBT+, é assassinado no país ou se mata, vítima da LGBTfobia. Só no ano passado, foram 329 mortes violentas. De acordo com a ONG, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de crimes contra as minorias sexuais. É muito difícil uma pessoa crescer bem, crescer tranquila, sendo que ela recebe tantas palavras ruins, tanto julgamento desde a infância, desde a adolescência, porque quando eu era criança eu era agredido até fisicamente na escola por outras crianças. E ninguém nasce preconceituoso, as crianças aprendem com seus pais. A gente precisa ensinar as nossas crianças a respeitar o outro, independente de quem ele é, independente de quem ele gosta. Em outras partes do mundo, o preconceito também resiste, mas em menor proporção, como exemplifica este brasileiro que mora há cerca de 10 anos no Canadá. Eu nunca sofri pessoalmente, mas eu já vi atos de homofobia aqui na minha cidade e em alguns lugares do Canadá, como, por exemplo, nós temos aqui em uma das calçadas, eles pintaram a bandeira gay e a bandeira transgênero, e tiveram alguns atos de vandalismo contra essas bandeiras, né? Então, assim, mas a polícia investigou, eles acharam os culpados tiveram que responder criminalmente. Eles tiveram que fazer também... teve um outro caso recentemente aqui em que um casal homossexual foi agredido por 2 homens heterossexuais. Eles pegaram latas de lixo e tacaram nessas pessoas. A polícia fez uma investigação, encontraram os suspeitos e eles também agora estão respondendo criminalmente por essas atitudes. E a justiça tem sido um dos meios para tentar reparar, pelo menos em parte, os danos sofridos. Na Bahia, o Wellington, que sofreu preconceito também no ambiente de trabalho, garantiu indenização. Simplesmente ele chegou para mim e conversou que ele não aceitava esse tipo de comportamento, que para ele achava que ele era como os skinheads lá em São Paulo. Aquele grupo que tem ódio de gays, de negros, sabe? A educação religiosa dele não fazia com que ele aceitasse isso.
Mas, felizmente, eu movi uma ação contra ele e eu ganhei essa ação, graças a Deus. Em Minas Gerais, uma cidadã fez o mesmo depois de passar por uma situação constrangedora. Ao tentar pegar um medicamento para diabetes disponibilizado pela rede pública, ela soube que constava a informação de óbito no seu Cadastro Nacional de Saúde. Ao pesquisar no site do SUS, encontrou como causa da morte infecção por gonorreia e na aba apelido o termo sapatona de Coronel Fabriciano. Ela procurou a Secretaria de Saúde do município e descobriu que a alteração partiu de um hospital de Santa Catarina, onde foi criado um usuário no sistema. A declaração falsa de morte foi em 2015 e só foi corrigida em 2018 após a primeira decisão judicial. Durante todo este tempo, ela ficou sem acesso aos serviços e benefícios do SUS. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região e a 5ª Turma considerou que a sentença está correta ao atribuir as condutas lesivas à União e ao município, que foram condenados a indenizar a cidadã em R$20 mil por danos morais. A relatora desembargadora federal Daniele Maranhão ressaltou que houve prejuízo à imagem da mulher pela inserção de expressão de cunho homofóbico em seu cadastro, além de evidente desgaste emocional pela falsa informação de óbito que interrompeu o acesso dela a diversos serviços públicos. A inserção do nome de qualquer pessoa física a um cadastro público que vincule o seu nome de maneira discriminatória a um termo pejorativo homofóbico, isso vai ferir o direito constitucional de proteção à personalidade. Esse direito ele visa proteger o seu nome, visa proteger a sua imagem, a sua dignidade. No ano passado, após reconhecer a omissão legislativa do Congresso Nacional por ausência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal enquadrou a homofobia e a transfobia como crimes de racismo, que são inafiançáveis e imprescritíveis. Eu não entendo o porquê desse ódio e dessa perseguição gratuita. Eu acho que a gente não tem que se calar, a gente tem que se unir. Nós somos iguais a qualquer outra pessoa, nós pagamos nossos impostos, nós trabalhamos, nós somos pessoas iguais a qualquer outros seres humanos. Nós precisamos de respeito. E veja a seguir. TRF1 decide que é legítimo o acesso a informações bancárias pelo fisco após prévio procedimento administrativo fiscal. TRF da Primeira Região garante cumprimento de regras do Super Simples. É já, aqui no Inteiro Teor. Os sigilos fiscal e bancário são garantias do ordenamento jurídico brasileiro, que protege as informações prestadas pelos cidadãos. O agente fiscal está autorizado a tomar conhecimento de dados sigilosos dos contribuintes, desde que o faça nos termos da lei e respeitando os direitos e as garantias individuais. Mas existem casos em que o acesso a essas informações pode ser legítimo. Rafael Braga fala sobre uma dessas hipóteses na nossa reportagem. A decisão é da 7ª Turma do TRF1, que validou o procedimento instaurado pela Fazenda Nacional contra uma contribuinte a partir do acesso à movimentação bancária dela. Em primeira instância, a Justiça considerou que a Fazenda não poderia acessar os extratos bancários da autora diretamente da instituição financeira sem prévia autorização judicial. Mas esse entendimento foi revertido aqui no TRF da Primeira Região, porque o acesso foi motivado pela movimentação de valores não declarados no imposto de renda da contribuinte. O relator do recurso, desembargador federal José Amilcar Machado, entendeu que é possível a quebra de sigilo bancário quando realizada a partir de prévio procedimento administrativo fiscal. Para o magistrado, não há indícios de irregularidades na atuação do fisco quando o contribuinte tem a oportunidade de apresentar documentos que demonstrem a origem de valores antes da autuação fazendária e não o faz.
O caso reforça a importância de apresentar informações fiscais claras e idôneas aos órgãos responsáveis. A medida pode evitar que, além de cair na malha fina, o contribuinte tenha problemas com a justiça. O fisco ele vai ter acesso desde quando ele verificar que as suas informações não estão batendo com a sua realidade. Houver um desconfiamento, vamos falar assim para você entender, desconfio daquelas informações não é verdadeira. Ele vai abrir um processo administrativo, fiscal, tem previsão isso na lei complementar. Ele vai poder então acessar os seus dados sigilosos bancários. E vai ver que você tinha movimentação na conta ou se você não tem. E a lei, a justiça tem considerado então que essas informações continuam sendo sigilosas. A garantia constitucional da intimidade não é quebrada porque é um procedimento administrativo, sigiloso, fiscal, interno e que verifica os dados bancários para verificar se a sua informação é verdadeira ou não. Então, preste informações corretas para não ter problema no futuro. E por falar em fisco, a possibilidade de pagar menos impostos e juntar todas as guias em uma só atrai micro e pequenos empresários para o Super Simples, um regime de tributação que tem um cálculo de impostos diferenciado. Mas é preciso cuidado para não ser excluído do programa por problemas antigos da empresa ou dos sócios. No TRF da Primeira Região, uma empresária não conseguiu comprovar que se desligou de outra empresa e, por isso, teve que arcar com os impostos do regime regular. Saiba mais detalhes na nossa próxima reportagem. Ser dono do próprio negócio, ter uma renda melhor, trabalhar a hora que quiser. Muita gente pensa que é assim a vida de um empresário. Pode conhecer o mundo inteiro, viajar, comer do bom e do melhor e ter muito conforto, né? Carro novo, zero, tem iate, tem casa boa, carro bom, o cara tem tudo, né? Mas não é bem assim. Há 5 anos, Carlos Alberto decidiu abrir um negócio na área de prestação de serviços gerais e descobriu que a vida de empresário não é nada fácil. O que dificulta ser empresário no Brasil, primeiro, é que os impostos são muito altos, tá? Encargos de funcionários muito altos também. Para funcionar, uma empresa precisa cumprir com as obrigações fiscais estabelecidas em lei. Entre os principais impostos a serem pagos estão o IRPJ, IPI, PIS e COFINS, entre outros. Hoje o sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, né? Existe uma edição de novas normas em um volume muito grande diariamente, né? No âmbito dos municípios, no âmbito de estados e Distrito Federal, no âmbito da União. E para facilitar a vida dos micro e pequenos empresários, foi criado o Simples Nacional. Entre outros benefícios, o regime tem um cálculo de impostos diferenciado. Além de simplificar o cumprimento de obrigações, porque ele une até 8 impostos em uma só guia, ele também tem uma redução da carga tributária e uma redução dos encargos sobre a folha. Existem critérios para adotar o regime, entre eles o valor do faturamento anual, que não pode passar de R$ 4.800.000. São várias vedações, mas a gente pode destacar que empresa que tenha sucursal filial no exterior não pode, aquela qual o sócio dela tem uma participação em outra sociedade com mais de 10% das cotas, sociedades de cooperativas não podem, salvas de consumo, também instituições financeiras não podem optar pelo Simples. Uma empresária da Bahia perdeu o direito de recolher os tributos da empresa pelo Simples, justamente porque não conseguiu comprovar o desligamento de uma empresa que teve faturamento maior que o limite permitido. Depois da ocorrência, a Fazenda Nacional cobrou os impostos retroativos conforme o regime regular. A empresária não aceitou a cobrança e alegou que não fazia mais parte da sociedade. O caso foi parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Ao analisar o processo, a 7ª turma do TRF1
concordou com o argumento da Fazenda Nacional de que os impostos teriam que ser pagos conforme o regime regular, já que ultrapassaram o valor do Supersimples. Essas exclusões, inclusive, a depender da situação, elas retroagem em relação à causa de exclusão, né? E aí foi exatamente com base nisso que o TRF julgou o caso. Os desembargadores entenderam ainda que a empresária não conseguiu comprovar que ela se desligou de outra empresa da qual era sócia. Por isso, terá que arcar com os impostos devidos. Carlos Alberto fica atento a esses critérios para não ter problemas com o Supersimples, que é uma ajuda e tanto. As alíquotas são bastante baixas, no caso, dependendo do faturamento, né, isso. Então facilitou bastante. E o programa termina com um convite. Visite o nosso portal e acompanhe o TRF1 nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!